primeiro quero saber que lâmina é essa, tá? Eu vou passear por ela. Vocês já conhecem essa lâmina de longa data já, ó. Aqui, ó. Quem foi que falou? Muito bem, cordão umbilical. Prova diferenciada para o colega. Então aqui eu tenho cordão umbilical e isso aqui é o que? Eu tenho 3 vasos no cordão, não é isso? Quais são os vasos do cordão umbilical? 2 artérias e uma veia. E isso aqui que eu estou mostrando para vocês é o que? É uma artéria ou é uma veia? Justifique sua resposta. Não cabe na televisão. Você está vendo que a luz está ultrapassando o limite da tela. Às vezes pode ser que isso não aconteça, porque essa veia aqui ela tem um calibrezinho um pouco maior, tá certo? Mas aqui a gente está vendo que a luz ultrapassa o limite da tela. A gente consegue ver que a luz tem um contorno irregular. A gente consegue ver que a túnica média, que é essa camada aqui, ela é mais delgada quando comparada com a artéria. Vamos ver aqui a artéria para fazer já essa comparação. Onde é que ela está? Passar aqui, ó. Aqui eu tenho a artéria, ó. Olha aí a luz com contorno mais bem definido, a luz mais oval. Isso aqui, a luz ela tem esse contorno mais definido por causa da túnica média que apresenta maior quantidade de tecido. Isso faz com que a artéria tenha um contorno mais irregular numa lâmina do que a veia. Então, como ela tem menor quantidade de tecido, a veia ela tende a ter na lâmina um contorno irregular, com a luz tendendo inclusive a colabar, a fechar, tá certo? Então aqui eu tenho a túnica íntima. Muitas vezes a gente sabe a composição da túnica íntima, que é o quê? Endotélio e o conjuntivo subendotelial. Mas olhando aqui a gente vê uma borda mais escura e muitas vezes a gente não consegue estar discernindo muito bem os componentes dela, apesar de teoricamente eu saber o que é que compõe ela. Então basta eu apontar para o local para saber qual que seria a túnica vascular, tá certo? Então assim, se eu não estiver vendo o endotélio e o conjuntivo subendotelial, mas eu sei que neste ponto, nesta localização eu tenho essa camada. Então se na prova prática eu apontar, eu quero esta parte deste órgão, seria o quê? A túnica íntima, tá certo? Apesar daqui, nessa lâmina não está conseguindo ver direitinho os seus componentes. Deixa eu ampliar um pouquinho mais, a gente consegue ver pelo menos o endotélio. Sangue, ó. Não tá bacana, ó. Tá certo? Mas aqui eu vou ter o endotélio e o conjuntivo subendotelial. E abaixo da túnica íntima eu vou ter a túnica média. Então aí dentro da bolsa, quando abrir essa bolsa tem um saco marrom, viu? E show de bola, aproveita aí. Não, o gabarito eu vou fazer. Deixa eu só mostrar esse daqui que eu vou fazer o gabarito. Então aqui eu tenho, ó, uma camada chamada de túnica média, formada por que tipo de tecido está predominando aqui nessa camada, nessa túnica média? O que está predominando em termos de composição, de componentes? Músculo, não é isso? Então aqui eu tenho músculo liso. Então essa artéria que eu estou mostrando para vocês, é uma artéria de que tipo? É uma artéria muscular. Lembra que a gente falou que tem artéria muscular e artéria elástica? Tanto na muscular quanto na elástica eu tenho na túnica média fibras musculares. Mas na artéria que é elástica, o componente que predomina são as fibras elásticas, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Então essa artéria aqui é uma artéria do tipo muscular, tá certo? Então aqui é uma artéria muscular, onde a musculatura lisa, ela se organiza de forma concêntrica ao redor do vaso, tá certo? E mais externamente eu vou ter uma camada de conjuntivo chamada de... Como é que a gente chama a última camada? Adventícia, tá certo? Então os vasos, por apresentarem adventícia no entorno, eles ficarão assim, ó, colabados ou grudados com as estruturas que estão ao redor dele. Então eles ficam coladinhos com o que tiver ao redor. Então aqui eu tenho ao redor do vaso a adventícia, que é esse tecido conjuntivozinho que eu vejo aqui, tá? Aonde eu posso encontrar também, aqui a gente consegue ver um vasozinho pequenininho, ó. Como é que eu chamo essa rede de vasos que eu posso encontrar na adventícia e também aqui mais na parte finalzinha da túnica média? Como é que eu posso chamar isso? Vasa vasorum, não é isso? Então a gente encontra vasa vasorum, que seria vasos que nutrem vasos.
E também a gente pode encontrar inervação nessa camada, nessa túnica adventícia, tá? E os nervos do vaso a gente chama de nervivasórum. Então tem o vasa vasorum, que são os vasos dos vasos, e tem o nervivasórum, que são os nervos do vaso. Então também posso encontrar inervação aqui, certo? Então aqui nós temos uma rede de microvasos responsável por nutrir as camadas mais externas da parede vascular. E essa parte mais interna é nutrida por quem? Pelo próprio sangue que passa pelo vaso. Então, por difusão, os nutrientes conseguem chegar até mais ou menos a metade da túnica média. E o restante vai ser por vasa vasorum. A nutrição vai ser pelo vasa vasorum. Ok? Então aqui a gente tem uma artéria muscular, muito bonita, por sinal. E aí eu vou lá, aqui é uma outra artéria. É isso? Então aqui estou confirmando a presença das duas artérias umbilicais. Aqui no entorno, alguém sabe me dizer que tipo de tecido é esse aqui que forma e que dá suporte para as artérias e para a veia umbilical? Hã? Tecido conjuntivo. Agora eu quero saber o tipo dele. Quem é que lembra? Tecido conjuntivo mucoso, colegas de prova diferenciada. Conjuntivo mucoso, que a gente chama geleia de Vartan. Estão lembrados? Faz nem um ano que a gente viu isso. Então olha aqui, ó, e aqui é a nossa veia, ó. A veia com contorno irregular, a luz bem maior do que a da artéria, a túnica média, ó, mais delgada, e como a veia ela apresenta uma camada média mais delgada, ela tende a ter uma adventícia mais desenvolvida. A gente fala que a adventícia é mais desenvolvida porque as outras túnicas são menos desenvolvidas, tá certo? Então a camada mais desenvolvida nela vai ser a adventícia, que é a mais externa, ok? Porém, aqui eu não estou vendo componentes, que eu falei que tinha nas vezes, vocês sabem que tem, que são as válvulas. Então, tem, mas aqui a gente não está conseguindo observar. Né? Que se eu tivesse, ó, a válvula aqui, ela seria o quê? O que é que seria a válvula? Ela seria projeções da túnica íntima. Então, a gente estaria vendo pequenas protuberâncias em direção à luz do vaso. E aqui eu separei uma veia bem especial, onde a gente vai ter as válvulas, tá? Ok? Então eu posso colocar na lâmina cordão umbilical para perguntar isso para vocês, tá certo? Posso perguntar também, ó, para revisar, que tipo de conjuntivo é esse? O conjuntivo o quê? Mucoso, tá? E se eu perguntasse o revestimento do cordão umbilical? Eita, mas eu ia sair. Vamos lá. Que olha só, que tá lindo, ó. Como é que a gente chama? Quem é que lembra? Vamos lá. Revestimento do cordão umbilical, mas com A. Com O. A O. Âmnio. O âmnio. O cordão umbilical é revestido por âmnio. Assim como a parte fetal da placenta. Vocês estão lembrados da placa corial, revestida por âmnio, o córeo. Esqueçam não. Posso perguntar. Vocês já viram? Tá certo? Brincadeirinha. Só que não, né?